Olá, galerinha! Meu nome é Fiamma Nascimento. Sejam bem-vindos a mais uma questão comentada da prova amarela do Enem 2023. Acompanha comigo na tela a questão de número 41. No princípio era o verbo. A frase que abre o primeiro capítulo do Evangelho de João remete à criação do mundo, assim como também faz o Gênesis. É a mais famosa da Bíblia. A ideia de que o mundo é criado pela palavra, porém, é tão estruturante que está presente em outras religiões para muito além das fundadas no cristianismo. Como humanos, a linguagem é o mundo que habitamos. Basta tentar imaginar um mundo em que não podemos usar palavras para dizer de nós e dos outros para compreender o que isso significa. Ou um mundo em que aquilo que você diz não é entendido pelo outro, e o que o outro diz não é entendido por você. O que acontece, então, quando a palavra é destruída e, com ela, a linguagem? Durante séculos, em diferentes sociedades e línguas, é importante lembrar que a linguagem serviu e ainda serve para manter privilégios de grupos de poder e deixar todos os outros de fora. Quem entende a linguagem de advogados, juízes, promotores, linguagem de médicos, linguagem de burocratas, linguagem de cientistas? A maior parte da população foi submetida à violência de propositalmente ser impedida de compreender a linguagem daqueles que determinam seus destinos. Se o princípio é o verbo, o fim pode ser o silenciamento, mesmo que ele seja cheio de gritos entre aqueles que já não têm linguagem comum para compreender uns aos outros. Disponíveis na Apple Brasil. A habilidade que nós vamos trabalhar aqui, de acordo com a matriz do Enem, é reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outros. E vamos ao comando da questão. Se atentem sempre ao comando da questão, porque às vezes nós olhamos as alternativas e pensamos que tudo está certo, mas o que vai dizer o que está certo é de acordo com o comando da questão. No texto, a estratégia usada para convencer o leitor, vou até marcar aqui com a nossa canetinha. Aqui está pedindo o quê? A estratégia usada para convencer o leitor. A estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder foi a. Revelar a origem religiosa da linguagem? Não, né? Como nós lemos no texto, nós percebemos que a estratégia utilizada não é revelar a origem, né? Porque você revelando a origem da palavra, você não está querendo convencer ninguém, você está apenas informando. B. Questionar o temor sobre o futuro da linguagem. Aqui, vamos até voltar ao texto, porque é uma das que podem causar dúvida no estudante. Não é isso? Aqui diz assim, o que acontece então quando a palavra é destruída e com ela a linguagem? Né? Se percebe até um temor. Entretanto, não é a estratégia para convencer, né? O questionamento ele foi usado justamente para que a resposta dessa pergunta, desse questionamento, convença o leitor. Então, por isso, nós vamos eliminar também a letra B. Nós temos revelar a origem religiosa, né, que aqui é o carro-chefe que já elimina a alternativa. Na letra B, questionar o temor sobre o futuro da linguagem. Aqui a questão, o fato que está errado aqui é o questionar, não é o questionamento que tem a ver com a questão da estratégia. C, descrever a relação entre sociedade e linguagem. Aqui nós vamos, né, falar um pouquinho dessa alternativa. A questão aqui diz descrever a relação entre sociedade
e linguagem, mas não exatamente sociedade, mas é um grupo específico. Nós percebemos durante toda a leitura do texto que se tem, né, de acordo com o autor, se tem uma linguagem que ela é privilegiada por determinados grupos sociais. Então, são esses grupos sociais de classe mais abastadas, como bem citou, a linguagem dos médicos, a linguagem dos burocratas, a linguagem dos promotores, e não necessariamente da sociedade em geral. Então, nessa alternativa, o que nós podemos destacar aqui para eliminar é a questão quando ele coloca sociedade. Letra D. Apresentar as consequências do esfalecimento da linguagem. Não, né? Isso aqui é a questão que ele fala assim, apresentar as consequências do esfalecimento da linguagem. A linguagem ela não vai esfalecer por si só, porque como nós sabemos, tem vários tipos de linguagem, né? Nós temos vários tipos de linguagem. A linguagem que o texto coloca de classe mais abastada é um dos tipos, né? É um dos grupos sociais, mas as demais linguagens permanecem vivas. Letra E. Diz assim, criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem. E nós temos a nossa alternativa correta. Por quê? Vamos voltar aqui no texto. Quando ele diz assim, o que acontece então quando a palavra é destruída e com ela a linguagem? Nós temos o questionamento. E a resposta desse questionamento, que está bem aqui, é justamente uma crítica, né, relacionada a essa linguagem aí de privilegiada, em que pessoas ficam à margem, né, dessa questão linguística, tá bom? E aqui eu me despeço de cada um de vocês, espero que tenha sanado as dúvidas e até mais uma questão comentada do Enem 2023.